Quais são os possíveis achados quando a gente solicita cariótipo para investigar uma paciente com amenorreia primária? Primeira coisa, né? Quando que a gente indica o cariótipo? Na verdade, quando a gente identifica que a causa da amenorreia primária é ovariana, digamos que assim, eu tenho lá uma paciente que tem um quadro de hipogonadismo hipergonadotrófico, o FSH está super alto, né? Bom, então eu tenho um hipo-hiper. O problema é ovariano, né? É o ovário que definitivamente cruzou os braços e não está produzindo estrogênio. Bom, aí nesse caso, a gente vai considerar que é uma insuficiência ovariana prematura, né? Esse ovário realmente está de braços cruzados ali, o problema é ovariano. E a grande causa, né, de ausência de desenvolvimento puberal quando o problema é ovariano, quando o defeito é ovariano, é genética. Então, assim, a gente precisa solicitar para essa adolescente o cariótipo. Sempre que você tiver um quadro hormonal de hipogonadismo hipergonadotrófico, a conduta é indicar cariótipo. Por que eu preciso pedir o cariótipo? Porque eu preciso ver se ela não tem alguma disgenesia gonadal. Então quer dizer que se existe alguma disgenesia gonadal, o ovário não vai responder, né? Pode ser um ovário em fita, né? Aquele ováriozinho em estria. E aí, então, definitivamente, eu preciso saber qual é a disgenesia gonadal que essa paciente tem. A principal delas, a mais frequente das disgenesias gonadais que a gente encontra quando a gente pede o cariótipo, é a síndrome de Turner. Lembra o que é a síndrome de Turner? A síndrome de Turner é quando a gente tem aquele cariótipo 45X0, né? Que é quando falta um cromossomo X. Isso é a síndrome de Turner. É uma monossomia, na verdade, é porque está faltando um dos cromossomos X, né? E aí, então, a gente vai dizer que definitivamente o ovário, né, ele acaba sendo um ovário insuficiente. Ele é um ovário que fica em fita, né, ou em estria, tem gente que gosta de chamar em estria, e às vezes ele até pode ter um pouquinho de funcionamento inicial e gerar amenorreia secundária, mas na maioria dos casos esse ovário ele não funciona já desde o início e gera uma amenorreia primária. Então esse é o grande diagnóstico que a gente costuma encontrar, né, quando tem um hipogonadismo hipergonadotrófico e a gente pede o cariótipo. A principal disgenesia gonadal é a síndrome de Turner. Muitas vezes a gente pode ter uma síndrome de Turner sem ter os estigmas característicos, porque às vezes a gente pensa em síndrome de Turner, aquela menina com baixa estatura, com pescoço alado, né, com a linha de implantação dos cabelos mais baixa, hipertelorismo mamário, às vezes pode ter todas aquelas malformações junto, né, como coartação da aorta, como rim em ferradura, mas muitas vezes a gente tem pacientes que têm Turner, que faltam cromossomo X, ou que às vezes elas têm aqueles cariótipos em mosaico, que ela não tem os estigmas característicos. Então, nunca deixa de fazer o cariótipo, porque tem grande chance de você encontrar aí uma síndrome de Turner. Outras possíveis são deleções, né, que às vezes podem acontecer, às vezes a gente pode ter outras monossomias, né, que podem cursar também, né, com algum tipo aí de disgenesia gonadal. Mas, se você encontra um cariótipo absolutamente normal, né, se você tem ali um cariótipo 45XX absolutamente normal, as outras possíveis causas de insuficiência ovariana prematura são a síndrome de Savage. Lembra que a síndrome de Savage é quando a gente tem uma alteração autoimune que faz com que os ovários eles sejam irresponsivos à ação gonadotrófica. Não se sabe exatamente aí qual que é o ponto de surgimento, né, de etiologia dessa síndrome, mas é uma ooforite autoimune que acontece no ovário, e isso torna os ovários irresponsivos, totalmente irresponsivos à ação das gonadotrofinas. É uma coisa que a gente tem que pensar também, né, como insuficiência ovariana prematura. Aquelas pacientes que fizeram, por exemplo, algum tratamento oncológico na infância, digamos que ela teve uma leucemia, teve que fazer uma químio, às vezes, por conta do tratamento oncológico, essa paciente fez uma insuficiência ovariana prematura. E tem uma outra síndrome que é mais rara, mas que a gente tem que lembrar dela, que às vezes a gente pode pegar, que é a síndrome de Kallmann. A síndrome de Kallmann, na verdade, é quando a gente tem aí a ausência completa, né, dos neurônios
que produzem o GNRH e que também são responsáveis pela geração do bulbo olfatório. Então essas pacientes, elas acabam não produzindo GNRH e elas também têm anosmia, elas não conseguem sentir o cheiro das coisas. Só que nesses casos, né, a gente aí vai ter FSH baixo, vai ser aqueles casos de hipogonadismo hipogonadotrófico, né, quando a gente tem síndrome de Kallmann. Então, o principal é a gente sempre pensar em alteração genética ou iatrogênica, quando ela fez algum tratamento oncológico, e pensar também na síndrome de Savage, que é uma possibilidade que a gente pode ter também. Beleza? Fechou?